Gente, que bom que vocês vieram aqui para a aula de matemática. Eu sou Viviane, professora de vocês hoje aqui no Centro de Mídias. E vou conduzir esta recuperação, atividade de recuperação aí que a gente está fazendo. Já começamos na semana passada, né, tratando sobre as frações. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o campo da álgebra. Isso mesmo, aquela parte da matemática que faz operações aí, utilizando alguns símbolos, utilizando letras, mas que estes símbolos, estas letras representam aí números, né? Ou valores desconhecidos que a gente gostaria de saber quem é, tá certo? A gente já aprendeu em algum momento aí que a gente chama isso de incógnita, né? Incógnita é quando a gente é um número desconhecido, né? Um valor desconhecido e que você consegue descobrir. E também a gente tem os valores das variáveis, né? Variáveis é quando esses ícones, né? Estas representações, as letras, né? Por exemplo, elas podem assumir mais de um valor, mas que a gente também consegue descobrir. Tá certo? Então, olha na nossa telinha, esta aula foi projetada aí, construída pelo professor Osmar, né? Tá escrito aí para vocês, ó, variáveis e incógnitas. Como eu disse, incógnita é quando assume um único valor, você consegue descobrir, né? Uma coisa que é desconhecida, mas que você descobre. E variável é quando a gente descobre também, pode se descobrir, mas a gente tem mais de um valores, vários valores, tá certo? Então, voltando aí para nossa telinha, a gente vai começar aí com a atividade já. Vamos fazer juntos essa atividade aí. Eu sei que vocês estão aí prestando atenção na gente, né? Esta eu vou começar para ver se a gente introduz uma ideia que já foi falada aqui. E daqui um pouco eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder aí no chat para a gente interagir. Tá certo? Então ficou assim, ó. O professor Osmar escreveu assim: variáveis e incógnitas. Vamos fazer juntos a atividade a seguir e entender a proposta. Uma pastelaria produz 85 salgadinhos, tá aí, né? Um monte de salgadinho. Uma hora dessa a gente já tá com fome e já tá querendo, né? Bom, com 85 salgadinhos para cada 1 kg de farinha. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta para fazer um risco aqui, né, pra gente identificar onde a gente está, ó. Então, ela produz 85 salgadinhos para cada quilograma de farinha, né? 1 quilograma de farinha, 85 salgadinhos. Preencha a tabela a seguir com a produção deste estabelecimento, conforme os exemplos aí. Então, veja, se com 1 quilograma de farinha eu consigo fazer 85 salgados, 2 quilos, né? 2 quilogramas de farinha, eu vou fazer 2 vezes 85 salgadinhos, né? O dobro de salgadinhos, 170. Então, 3 quilogramas de farinha, eu vou produzir 3 vezes mais, né? 3 vezes mais salgadinhos. Então, 255 salgadinhos. Com 4 quilogramas, então a gente faz 4 vezes 85 salgadinhos aí, que dá 340. Então, quando a gente olha para essa tabela, a gente já sabe o que vai acontecer daí para frente, né? Então, se eu quero saber quantos salgadinhos eu tenho que fazer, a gente tem aí uma função entre duas coisas, né? Quantidade de farinha com salgadinhos. Quando você mexe na quantidade de farinha, você mexe na quantidade de salgadinhos. Então, a gente diz que a gente está relacionando duas grandezas, duas coisas, né? Neste caso, a gente está multiplicando, né, um pelo outro. Vamos olhar aqui na telinha, então, qual que é a nossa proposta, né? Se eu quisesse saber, por exemplo, 10 quilogramas de farinha, quantos salgadinhos a gente conseguiria fazer? Bastaria fazer, então, a multiplicação, certo? Então, vamos continuar, ó. Seguindo esse pensamento, né? Uma pastelaria preenche, então vamos continuar preenchendo aí esta produção aí de farinha, ó. Preencha a tabela a seguir com a produção deste estabelecimento, conforme os experimentos esses exemplos aí das primeiras linhas. Eu vou perguntar para vocês no chat aí, com quantos salgadinhos a gente vai conseguir produzir se a gente tivesse aí 8 quilogramas de farinha. Eu vou dar 30 segundinhos, não, um minutinho aí, para vocês dizerem aí pra gente quantos salgadinhos serão produzidos com 8, né? Vou colocar aqui, né? Se aqui fosse 8 quilogramas de farinha, quantos salgadinhos? Responda aí no chat pra gente e a gente já volta. Um minutinho.
E voltamos aqui então com as interações com vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Eu queria só saber aqui se os nossos produtores, o nosso diretor tem aplausos aqui para os nossos estudantes. Ó, vocês já entenderam a ideia aqui, é isso aí. Ó, temos o Ricardo aqui conosco, a Evelyn, a Ana Clara, Renata, o Lucas Silva, Melissa, Daniela, Iago. Todos vocês aqui, acho que vocês acertaram. Ó, o que a gente tem que fazer? Eu quero saber quantos salgadinhos eu consigo produzir com 8 kg de farinha. Então, repare aqui na nossa tabela, ó, que a gente está fazendo o quê? A multiplicação da quantidade de farinha pela quantidade de salgados. Então, a gente teria que fazer a nossa multiplicação de 8 vezes 85, certo? E essa continha, ó, a gente vai fazer aqui do ladinho, facinho assim, ó. 8 vezes 5, 40, né? Não sei se vocês fazem assim. Sobre 4 aqui. E 8 vezes 8, 64, com mais 4, 68. Então, a gente tem aqui, então, 680 salgadinhos. Muito bem. Então, agora a gente vai introduzir o conceito de álgebra, né? Se eu quiser saber a quantidade de salgadinhos que são produzidos com uma quantidade de farinha qualquer, tá certo? Digamos que se eu tivesse N quilogramas de farinha, então quantos salgadinhos eu poderia fazer, né? Quantos salgados? Vamos fazer esta pergunta, eu vou dar um tempo para você pensar também, ó. Se por um acaso a gente tivesse N quilogramas de farinha, quantos salgadinhos, né, a gente vai conseguir fazer aí? Eu vou dar mais 30 segundos aí para vocês, 1 minuto para vocês dizerem no chat aí como ficaria esta expressão, né? Com N sacos de farinha, quantos salgadinhos eu consigo produzir no total? 1 minutinho e a gente já volta. Voltamos aqui, né? Aí o Flávio tá perguntando, mas quanto que é N? Isso, olha, a ideia é essa daqui. Quando a gente não conhece, mas a gente pode descobrir, a gente pode usar essas ideias de letras, de símbolo, tá certo? Bom, eu não sei quem é N, mas eu sei que para produzir os salgadinhos, basta multiplicar o N por 85, não é isso? Se eu tivesse 1 kg de farinha, eu faria 1 vezes 85. Com 2 quilos, 2 vezes 85. Com N sacos, eu não sei quantos, qualquer letra, qualquer quantidade, eu tenho que multiplicar por 85. Então, para representar isso, ó, uma quantidade qualquer, mas de que todo jeito eu vou ter que fazer a multiplicação por 85, a gente chama de álgebra, né? Essas representações, quando a gente faz uma generalização, quando a gente descobre um padrão, né? Neste caso aqui, o nosso padrão é sempre multiplicar o saco de farinha pela quantidade que é 85. Então, a gente não sabe quanto é, mas a gente consegue representar. Vamos olhar aqui para nossa telinha, ó. Então, se eu tivesse um N sacos, né? Deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse N sacos de farinha, eu não sei quem é o N, mas eu teria que multiplicar esse N por 85, tá certo? E, portanto, o número de salgadinhos seria 85N mesmo. Trocando o N por números, né? Um saco, 85 vezes 1. 2 sacos, 85 vezes 2. 10 sacos, 85 vezes 10. Seja lá quem for o N, a gente consegue descobrir a quantidade de salgados multiplicando por 85. Eu espero que vocês tenham entendido aí e muito obrigada aí pela contribuição. Flávio, vamos ver então como que a gente pode fazer exercício utilizando essa ideia que a gente teve aqui. Voltando para nossa telinha, vamos fazer uma atividade aí juntos, ó. Na letra A. Então, considerando aí esta
tabela, né? Dando continuidade aí a essas ideias, eu vou perguntar para vocês. Com 15 quilogramas, de farinha, serão produzidos quantos salgados, né? Quantos salgados eu consigo produzir com 15 quilogramas de farinha? Vocês terão 2 minutos para descobrir aí e voltar para a gente aqui com a resposta. Já voltamos. Voltamos aqui, pessoal, isso mesmo, a galerinha tá dando respostas corretas. Aqui a gente tá falando, não vale usar a calculadora, é isso mesmo, pessoal. Ó, hoje a gente tá fazendo aula, a gente tá fazendo recuperação, relembrando, resgatando coisas. Obviamente que agora a gente tem calculadoras, tem um monte de mecanismos para fazer contas mais rapidamente, mas aqui na escola, né, quando a gente estuda, é bom a gente fazer a mão para treinar, né, para o pensamento ficar mais ágil, pra gente não esquecer também da tabuada. Então, eu também vou fazer a mão aqui para vocês, ó, olho na nossa telinha. Eu quero saber, então, quantos salgadinhos são produzidos com 15 quilogramas de farinha. Então, a gente tem que fazer essa multiplicação, né? Quantidade de farinha, vou abrir uma tela aqui para a gente fazer a continha, né? A gente tem 85 salgadinhos para cada quilograma de farinha. E eu tenho 15 quilogramas, quero saber quantos salgadinhos. Fazendo essa continha de vezes, ó, só para relembrar. 5 vezes 5, 25, costuma dar 25, sobe 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Tomara que eu não erre aqui, né, pessoal? Pula uma casinha aí, porque a gente já multiplicou a dezena, né? Tem gente que põe uma bolinha, põe um 0, tem gente que põe um mais. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 8, 8. E aí, quando a gente somar isso daqui, né? 5, 7... 4 com 8 costuma dar 12. Então, a gente vai ter 1.775 salgadinhos. Certo, pessoal? Temos aplausos aí pro pessoal que acertou. Muito bem, muito obrigada, né? Nós temos a Lohane, o Ricardo, nós temos o Iago aqui, o Eduardo tá sempre conosco, Vanessa, né? Nós temos o Carlos Henrique, o João Carlos, né? Todos acompanhando aqui. O Rian, né? E a Rayane aqui conosco. Vamos fazer mais então, pessoal? Então, olho na telinha, continuando a nossa atividade, vamos para a letra B. Olha lá. Considere letra B não, desculpa, vamos mudar aqui um pouquinho o assunto, né? Mas nessa mesma ideia, né? De usar padrões que a gente percebe
para misturar com álgebra aí. Então, veja, considere o retângulo ilustrado abaixo e suas medidas de comprimento e largura. Então, aqui na tela nós temos um retângulo verde, né? O professor Osmar, todo meticuloso e caprichoso, colocou aí uma galinhazinha com alguns pintinhos dentro desse retângulo aí. E este retângulo tem aí uma base de 10 metros e uma altura de 3 metros, ou um comprimento de 10 e a largura de 3. Seu professor afirmou com 100% de convicção que, em relação ao retângulo, a área vai dar 30 metros quadrados e o perímetro 26 metros quadrados. Este professor aí nem pensou muito, né? Ele já falou, olha, a área é 30 e o perímetro é 26. Então, vamos para uma pergunta, ó. Considerando essa afirmação aí do professor, né? A gente quer saber assim, o que ele pensou? Onde ele tirou esse fundamento? Ó, baseado em que o professor fez esta afirmação? Então, vocês vão ter 2 minutinhos para dizer aí no chat para mim como foi que o professor chegou nessa conclusão de que a área vai dar 30, né? E o perímetro vai dar 26. A gente vai ter mais 2 minutinhos e responda aí no chat para a gente interagir. Já voltamos. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue, have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue, have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys riding bikes. Cali boys got that. Top that skirt on Sunday face, that mellow chillin' pain. Voltamos aqui, eu tô super contente. Tem aplausos aí para os nossos aluninhos, eles estão arrasando aqui no chat, ó. A Ana Júlia falou o seguinte, ele somou, na verdade ele multiplicou 3 vezes 10 para achar a área que deu 30, né? E depois ele somou todos os lados, dando 26. Então, para a área, basta multiplicar o comprimento, né? Pela a largura, né? Ou a base vezes a altura. E para o perímetro, ele somou todos os lados, né? Mesma coisa, a Marina disse também, ó. O perímetro, ele somou os lados, né? E depois, na área, ele multiplicou. O Eric chegou à mesma conclusão, né? Ele fez 3 vezes 10 e depois somou 10 mais 10 e 3 mais 3. Muito bem, é isso mesmo. Então, ele já sabe que para calcular a área, basta multiplicar um lado pelo outro, né? E para você calcular o perímetro, soma todo mundo. Então, não importa o valor, né, que tem nos lados aí, na altura e na base, ou no comprimento e na largura, seja lá qual for o retângulo, o tamanho dele, para você achar a área, você sempre vai fazer isso. A gente tem fórmula, né? A gente chama de fórmula por quê? Porque fazendo testes, com vários retângulos, vários lados diferentes, a gente vai saber que para calcular tem que multiplicar um pelo outro.
né? Não importa quanto é. E para achar o perímetro, a gente tem que somar todos. Então, essa é a proposta e o professor fez isso mesmo e vocês acertaram, ó, olho na nossa telinha. Ele chegou foi fundamentado neste argumento de que a área em questão é obtida multiplicando o comprimento pela largura, né? Ou um lado vezes o outro, e o perímetro é dado pela soma das medidas aí de todo mundo, de todos os lados aí. Tá certo? Então, pensando nisso, temos essa proposta 3, né? Observe o retângulo a seguir, que tá aí do lado temos aí um retângulo laranja. O comprimento desse retângulo é 3x, ou a base é 3x, e a largura ou a altura é y. Então, eu quero saber aí, então, qual é, né, dessas alternativas que contém a expressão. Veja, não importa o valor, né? Mas eu quero saber o método, né? O padrão que tem aí. Então, qual dessas alternativas contém a expressão algébrica que representam aí tanto a área quanto o perímetro desta figura aí, deste retângulo. Então, na letra A, nós temos de área 3xy e o perímetro 3x mais y. Na letra B, 3 mais xy para a área e para o perímetro 2 vezes, entre parênteses, 3x mais y. Na letra C, nós temos 3x² y² para a área e no perímetro 3x mais 3x mais y². Na letra D, nós temos na área 3xy e no perímetro 6x mais 2y. Na letra E, 3x² y² e perímetro igual a 3x mais y, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, eu gostaria que vocês mandassem para a gente no chat qual é a expressão aí, né, que representa a área e qual é a expressão que representa o perímetro, qual dessas alternativas aí, tá bom? E a gente já volta daqui 2 minutinhos. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope, disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró de mi corazón. Pues late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Voltamos aqui, a maioria de vocês está achando aí a letra D, né? Nós já vamos corrigir. Mas antes eu quero responder uma pergunta aqui que a Larissa fez, o Eric também. Vocês não estão conseguindo acessar a tarefa de vocês aí no aplicativo. Você já sabe como faz isso, né? Eu vou perguntar, então, aqui depois, né, para os técnicos, porque isso está acontecendo. Talvez seja porque você está só participando da aula e você não está de recuperação. Você tem que ver isso, se você está de recuperação de matemática, tá bom? O pessoal que não está de recuperação, acho que não deveria receber essas tarefas, tá bom? Então, na próxima aula que você vier aqui, eu vou ter essa resposta, vou perguntar aqui para a equipe técnica. Olhando para a telinha para a gente subir a resposta, então vocês acertaram, de fato é a letra D, né? Porque o que a gente tem que fazer? Temos que somar, né, os lados para achar o perímetro e temos que multiplicar o comprimento pela largura. Multiplicando 3x vezes y, né, a gente tem a área, e se a gente somar, ó, 3x mais y, né, 2 vezes aí, a gente vai ter 3x mais 3x
mais 2y, chegando aí na resposta da letra D. Pessoal, é isso aí, então, acabou a nossa aula. Vocês vão ter mais reprises, né? Continuem ligados aí e eu vou buscar a resposta para vocês porque vocês não estão acessando tarefa, tá certo? E então a gente volta aí na segunda-feira com aulas de reprise e eu acredito que o professor Osmar estará aqui conosco. Um beijo e faça a avaliação da nossa aula e não se esqueçam da tarefa. Tchau, pessoal!